Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série executiva Vitrine de Valor da Estratégia Prática. Eu sou a Bárbara e hoje nós estamos aqui com Alípio Neto, CEO da Jurid, para falar um pouquinho mais sobre tecnologia no direito. Isso aí, Alípio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso episódio. Quero te agradecer por ter aceito esse convite, participar aqui e que a gente possa aí trazer bastante know-how, insights para esse público jurídico, né? Sobre tecnologia, para a galera se sentir à vontade, começar a usar um pouco mais. Legal, eu que quero agradecer pelo convite aí de você, Bárbara, e você também, Aline. E tenho certeza que a gente vai bater um papo legal aqui sobre o setor jurídico, inteligência artificial, automação, chat. Desbravar aqui. Desbravar, vamos tentar desbravar esse. Com certeza. E para a gente começar, Alípio, acho que o ponto principal é quem é o Alípio? Conta um pouco de você, da sua história, dessa construção. Para até muitos que nos assistem também é para evoluir os seus negócios. Então, a galera ali se identifica muito com as nossas histórias aqui, é bem legal. Exatamente. Eu, Alípio, né, sempre trabalhei na Jurid, fiz direito, então sempre estou à frente da empresa Jurid. E também fiz gestão empresarial na FGV e tenho essa trajetória acompanhando meu pai e minha mãe, que são da área jurídica também. Então a gente sempre esteve junto aí nesse caminho da área jurídica. A tecnologia está enraizada já há outras gerações, né? A tecnologia está enraizada. Desde que meu pai começou com o primeiro computador e a desenvolver o sistema em 1990, 92, que surgiu o primeiro Jurid para facilitar as pesquisas de conteúdo jurídico. Nossa, pensar em tudo que se transformou com o passar desses anos, né? Nada, o setor está cada vez mais firme aí com a tecnologia, o setor jurídico. Sim, e o setor, a evolução, né, tanto... Antes daqui a gente estava conversando um pouco sobre a história do seu pai, de quando ele começou a construção, e você ter acompanhado toda essa evolução, né, desde os primórdios lá, quando realmente surgiu o primeiro computador, Exato. E hoje o nível da tecnologia com o IA, todo esse avanço que tem acontecido, né, como que tem sido o impacto disso dentro do setor jurídico? Tá, eu analiso hoje de duas formas, tá? Esse impacto, ele já vem acontecendo antes da pandemia, tá? Que se a gente pegar mesmo a pandemia, antes da pandemia já tinha esse impacto da evolução do setor jurídico para a tecnologia. E pós-pandemia, eu vejo que isso acelerou, tá? Isso veio acelerando cada vez mais, principalmente com essas automações que vem surgindo, com a inteligência estratégica. Sim. Então eu vejo que está tendo uma evolução grande após a pandemia. É que nem você falou, né? Em 1900 e pouco, a gente pegar o primeiro computador, na época dos disquetão. Isso Meu Deus! Na verdade, isso já vem impactando. Sim. Né? Surgindo tecnologias para facilitar não só o advogado, mas eu falo todo o profissional da área jurídica. Então, tá impactando cada vez mais, e com a inteligência artificial vai impactar muito o setor jurídico, tá? E aí a gente pode pegar um negócio assim, ó, pós-pandemia, apesar de já existir as audiências online, que eu falo, né, pós-pandemia acelerou isso aí, então os tribunais tiveram que adotar, e com o home office de muitos advogados ficando após a pandemia, durante a pandemia, você percebe que é um negócio que veio para ficar, a audiência online. Sim. E não vai voltar, tá? Então tem vários exemplos que a gente pode pegar. Processo físico, que o advogado ele precisava ir até o fórum, protocolar uma ação, fazer carga desse processo. Hoje já não precisa mais isso. Então esse impacto. E uma coisa interessante que a gente vai estudando e analisando e fazendo pesquisa, é que hoje os processos, tá? Hoje já é 99% digital. Tá? A gente pode chegar a essa conclusão. Tá? Então, eu vejo que não tem volta.
A né? informação ela tá muito fácil agora, rápida, né? A informação está bem fácil hoje, muito mais fácil. Antigamente era eu falo, às vezes o advogado precisava ir buscar informação. Hoje é a informação que vem até ele, né? Através desses sistemas de gestão. Por isso que eu falei desses sistemas de automação, Sim. né? De jurimetria e de pesquisa, de conteúdo. Então eu vejo que a coisa veio para facilitar. E vem para facilitar, é a palavra. A facilitar e a produtividade, né? Você vê advogado que hoje ele consegue resolver as coisas de forma mais ágil, né? Ele não precisa ficar esperando. Imagina, por que ele tinha um monte de estagiário? Por quê? Porque ele precisava ir buscar a informação do processo. Tá? E como que ele fazia isso? Né? E detalhe, um advogado aqui de Bauru, se ele tinha processo aqui, ele tem que mandar o estagiário lá, pega, chegava com um celularzinho, acho que nem celular, acho que na época tinha, porque era caro, né? Chegava com câmera, tirava foto, imagina um processo com, sei lá, 100 páginas, para não complicar muito. Tirava foto das páginas, tinha que ir depois revelar as fotos. Né? Então, qual é o tempo? Olha o tempo que existia disso tudo. Era uma coisa absurda. E hoje a tecnologia vai facilitar muito, vai melhorar, não só, eu falo advocacia, mas os tribunais também, o setor jurídico no geral. Entendeu? Eu acredito que a tecnologia veio e vai ficar com certeza muito aí. No episódio da semana passada, o Renan estava aqui conosco e ele mencionou por conta desse ponto de automação, né? E um dos primeiros processos que ele automatizou foi porque, analisando a vida do advogado, 70% eram só rotinas de repetição, manual, sim, e 30% era de fato o que ele estudou para fazer. E ver sistemas hoje prontos, dedicados, específicos e que traz todas essas informações e facilita a vida do advogado, olha o tempo que não está economizando, que ele consegue pegar novos clientes, novos processos, atuar de forma mais estratégica. Sim. Bem mais estratégico hoje. Né? A gente tem toda a parte... Mas por isso que eu falo, isso já vem acontecendo, né? Antes da pandemia. Essa parte aí de evoluir e tal, o setor jurídico. Né? Existia ainda não vou falar um preconceito, né? Mas uma dificuldade do advogado, principalmente os mais velhos, adaptarem a tecnologia. Tá? E passou a ter que ir buscar. Conforme os tribunais começaram a ser mais informatizados, vamos dizer assim, o advogado começou a ter que correr atrás. Porque hoje você entra com uma ação somente através do site dos tribunais ou algum software, tá? Antigamente não, né? O advogado ele conseguia ir lá no fórum e protocolação. Hoje não, hoje é tudo digital, tá? Não tem mais esse negócio de você ir lá no fórum protocolar. Então a tecnologia realmente ela veio para, né, mudar o facilitar o jogo, né? E muita gente acha que esse legal tech, né, a tecnologia para a área jurídica é mais para escritórios grandes, né? Mas com a automação, ela está cada vez mais acessível, ela também é aplicável para pequenos e médios escritórios, né? Não, muito boa pergunta. Na verdade, sim. Tá? Antigamente, não. Como que eu posso até fazer uma analogia assim? Lembra das TVs de plasma? As capelas redondas? Não, até a telas de plasma que veio, que o pessoal queria comprar. Aquilo custava caro, não custava? Por quê? Porque poucas empresas, tá, trabalhavam com isso, tinham para vender no mercado, então custava caro. A tecnologia é a mesma coisa. Tá? Eu falo assim, para o advogado ter um computador lá atrás, isso era caro, não era barato ter um computador. Então, por mais que tinha tecnologia, ele não tinha o equipamento. Tá? Mas a partir do momento que foi popularizando isso, eu acredito que foi avançando. E muitas empresas surgiram aí durante esse tempo. E a tecnologia está sendo mais fácil desenvolver, vamos dizer assim. Então, começou a surgir muito sistema, né? Sim. E aí, com isso, foi barateando. Então, hoje a gente encontra sistemas de gosto de qualquer advogado com preço acessível. Sim. Então, eu vejo que hoje não tem mais. A informação hoje, ela está para todos os tipos de escritório, seja o advogado autônomo, o advogado... Eu advogado, né? Eu escritório. Então, tem para todo mundo. Então, eu não vejo essa discrepância hoje em relação...
a um grande escritório como o pequeno. Lá atrás, sim. Eu acredito, na minha opinião, que tinha essa Hoje diferença. na Jurid a gente atende vários também, eu advogado, né, eu escritórios que Sim, são solo lá, mas tem uma gama de clientes gigantes, assim, mas sim, que conseguem controlar tudo isso por ter essa facilidade, né? Por sim, estar aderente ali e aberto a essas tecnologias. exato. Com a tecnologia, o pequeno escritório ele ganhou mais agilidade. Sim. Né? Se a gente for pegar e comparar né, no nosso trajetório, no nosso caminho, apesar de a gente ter outras coisas também de software e bastante empresas da área jurídica, a gente vê que o escritório pequeno, se a gente comparado com a empresa, ele tem maior agilidade em determinadas coisas. Eu acho que empresa grande, se eu for comparar o escritório grande, talvez tenha algumas burocracias. Então, o escritório pequeno, ele pode ter uma vantagem. É igual o pessoal fala, que startup, né, ela consegue crescer e escalar muito mais rápido, às vezes, né, do que uma empresa grande. Por exemplo, você pega hoje esses bancos digitais aí, tá? Meu, tá incomodando muito esses bancos grandes aí, não vou, né? Então você vê que o escritório pequeno, meu, se ele souber trabalhar com a tecnologia, Sim. tá? Ele consegue ganhar uma escala muito grande. Não dá nem para falar que eles que eles estão ficando para trás, porque já ficaram, né? Porque hoje até para protocolação é tudo digital. Tudo digital. Então, ou você está ali dentro já com a tecnologia funcionando e adepto a ela, ou você não consegue nem iniciar e nem seguir, né? Exatamente. E eu acho também interessante que não basta só automatizar, né? Então, é preciso tomar as melhores decisões com base nos dados, né? E como que a inteligência de dados ela está mudando a forma como o jurídico atua? Certo. Concordo. Eu acho que não basta só automatizar, não. Eu acho que você é um primeiro passo, tá, para o advogado, e a gente vê os softwares para gerenciar o escritório, gerenciar os processos, trazer os andamentos desses processos, chats de atendimento que a gente vê que é muito bom, que ele resume já o processo para o cliente. Então, só isso. Imagina um escritório que, dando um exemplo aqui, imagina um escritório que atende lá, sei lá, 100, 150 clientes, e esse pessoal fica querendo saber como que está o andamento desse processo. A inteligência artificial, hoje, generativa, ela consegue fazer isso para o advogado. Então, aquele primeiro atendimento, ele consegue ter, né? E aí, a parte de automação, legal, bacana. Você tem esse primeiro. Agora, você tem que saber o que fazer com esses dados, tá? E não adianta deixar para depois isso. Eu acho que o escritório pequeno, ele tem que ter essa mentalidade já, tá? Porque lá na frente, ele vai sofrer, tá? Se ele não tiver essas informações, esses dados, tá? Para analisar o comportamento, vamos dizer assim, do escritório dele. Então eu vejo que primeiro passo, automação, segundo, estratégia, né, e inteligência de dados. Isso vai fazer com que ele tenha mais produtividade também e ver os gargalos no escritório dele com esses dados. Tá? Com isso, eu vejo que é fundamental. Aí você fala, mas o pequeno escritório precisa disso? Eu acho que precisa. Se ele quiser Tá? crescer de forma sustentável, de forma escalável, ele vai precisar olhar para número, vai precisar olhar, ter o Exatamente. diagnóstico do que ele está construindo, do que ele está produzindo, ele mesmo que seja só uma pessoa. Exatamente. Então eu vejo que isso aí é uma coisa que, mesmo o pequeno, ele tem que ficar alerta em relação a isso. Tá? Quanto mais ele conseguir extrair esses dados, tá? Mais a estratégia do escritório dele ele consegue trabalhar. Tá? Exato. Hoje, a gente sabe que uma das maiores barreiras é a experiência do uso, né? E dentro de sistemas, enfim. Como que precisa ser pensado isso para garantir que esse perfil, né, de mercado, eles tenham uma facilidade maior? Você fala em relação A à própria usabilidade. usabilidade, né?
eu vejo que a experiência do usuário ela é extremamente importante. Eu falo assim, em relação a isso, eu acho que a gente tem que trazer esse cliente mais próximo da gente. A gente tem que entender qual é muita gente fala dor, né? Mas vou falar dificuldade do dia a dia dele no escritório. Porque o escritório ele tem uma rotina, tá? O que ele precisa dentro de um software de gestão, tá? Então, eu acho que se a gente conseguir trazer esse cliente ou entender as necessidades dele, vai ser excelente, no meu ponto de vista. Então, a gente não escapa disso, né? E aí, como que a gente pode fazer isso? Ou tentar trazer ele? Através das pesquisas, né, que a gente já faz, o próprio pessoal do suporte, às vezes que está dando suporte, tentar extrair a informação dele, do que ele está precisando, o que o software está ajudando, o que poderia ajudar mais, né? E não tem jeito, a inteligência artificial hoje, no meu ponto de vista, é uma das coisas que vai ser fundamental, tá, para a rotina de qualquer escritório, não só o escritório, mas os tribunais. Hoje, os tribunais do Brasil estão com mais de 120 projetos voltados para a inteligência artificial, né? Então você vê, é bastante coisa. Então, no meu ponto de vista, é fundamental isso aí também de trazer trazer o É uma cliente. construção que é feita a quatro mãos, né? Uma construção que é Porque feita a gente com precisa escutar o cliente, entender qual é a forma mais fácil para ele se adaptar, para ele conseguir manusear uma ferramenta. Sim. E a gente entender isso, ver perfil público e conseguir adaptar e trazer essa facilidade para o dia a dia. Porque não é só informação, a gente consegue captar todas essas informações, mas como que a gente faz isso ser fácil para quem está lá do outro lado, né? É o caso da usabilidade, né? Exatamente. A gente entender como ele usa o sistema é fundamental. Eu acho que existe todo um processo. Eu sei que às vezes tem escritórios que ele tem uma forma diferente de trabalhar, porque a gente recebe muito feedback. Sim. Né? A gente acaba recebendo muito feedback de, eu quero isso, tem isso. Então, você vê que ele também quer resolver um problema ali, uma dificuldade no dia a dia dele, tá? Então, eu acho que a gente escutar o cliente é fundamental mesmo, tá? Por que ele comprou o nosso software? Porque ele foi embora. Eu acho que a partir do momento que a gente entender isso, eu acho que melhora, tá? E eu vejo que é muito importante trazer o cliente mesmo para perto, não tem como. Você mencionou que hoje existem mais de 120 projetos de IA, né? De IA nos tribunais. Nos tribunais. E é perceptível que a IA não é só um hype nesse cenário, ela veio para ficar. Não é um hype não. Veio para ficar. Né? A inteligência artificial generativa, que é essa que tem a capacidade de criar, né, conteúdo, eu acho que ela veio para ficar. É claro que a gente tem que tomar cuidado, né? Sim. Eu acho assim, eu falo que a IA, assim, acompanhando um pouco, estou vendo que muitos do setor jurídico, da área jurídica, eles estão preocupados, a IA vai tirar meu é o lugar. maior medo que a gente vê no mercado. Medo. Mas não. E em todo o setor, né? Isso. Em todos os setores. É. Mas a IA, ela veio para somar com o setor jurídico, tá? Para facilitar a rotina do advogado. Claro, os advogados que não souberem lidar com a inteligência artificial, provavelmente, né, eles vão ficar de fora. Mas eu acho assim, eu falo assim, que a IA, quando você usa ela do jeito que ela é hoje, sem ter um banco de dados de conteúdo jurídico por trás, ela alucina várias vezes. Ela tanto que você tem que tomar cuidado, porque ela cria jurisprudência. Sim. Tá? Já tem advogado que o juiz não gostou muito ali, não, tal. E, se eu não me engano, está sendo até processado por causa disso. Porque ela cria, ela tira coisas, ela alucina. Eles falam que alucina. Então, é perigoso. Mas, por isso, a IA veio para somar com o advogado. E, a partir desse momento, você precisa ter o moderador, vamos dizer assim. Quem é o moderador? É o advogado, mas também aquele advogado tem que entender do assunto. Tá? Ele entendendo o assunto, ele vai moderar ali, opa, a IA fez determinadas coisas, a IA fez um modelo de petição com o casinho que ele colocou lá, tá? Com os dados que ele colocou. Ele tem que ler e conferir, tá? Para ver se aquilo está adequado, se está certo. Eu lembro até hoje que eu brincando com uma das IA, eu falei assim,
Coisa simples, básica. Quantos artigos tem o Código de Processo Civil? Ela falou, tem 3.500. Não. Ou seja, ela viajou. Ela alucinou, né? O pessoal Sim, fala. Então, é o termo que ele alucinou. Então tem que tomar muito cuidado, porque senão ela inventa coisa. Sim. E isso no meio jurídico é preocupante, né? Então vai ter que ter algumas regras? Vai. Tem que tomar cuidado para também não ter muita regra, porque senão você atrasa a nossa evolução aqui no Sim. Brasil em relação aos outros países aí, né, que estão vindo forte com a Por inteligência isso, artificial. o cuidado, né, para colocar a IA especificamente nos sistemas que hoje estão no Sim. mercado, né, para garantir que essa entrega ela seja uma entrega que não vai prejudicar quem está utilizando, mas Exato. que seja uma entrega que ela vai apoiar, vai ajudar lado a lado, né? E porque hoje as próprias automações, sistemas já suprem muitas dores. E às vezes no dia a dia a gente recebe vários contatos. Eu quero IA porque eu quero que o meu sistema envie para mim a informação. E não é nem IA, às vezes é alguma automação específica que a maior parte aí já consegue suprir. E aí esse cuidado com a IA é um ponto de muita atenção mesmo. Porque às vezes quem está lá do outro lado só pensa que tem que ter, mas não entende o risco por trás. É claro que vai ter que ter, é importante que tenha, mas que todos tenham essa consciência também, né, de que é arriscado, tem que ser feito com cuidado, com cautela. Exatamente. Você vai falar? Não? Eu falo assim, a IA, tá? Ela acoplada a um banco de dados da área jurídica é diferente, né? Por quê? Porque a partir do momento que eu dou o prompt para ela ou explico para ela, tá? De que, você tem que trazer informações com base nesses dados que eu tenho aqui, tá? Então eu tenho lá um banco de dados de 10 milhões de jurisprudência, tá? No meu ponto de vista, a chance dela errar é mínima. Existe. Mas sempre quem vai ter que dar a palavra final é o profissional da área jurídica, o advogado, o juiz, o que for, analisar. É a mesma coisa, falam que tem... eu vejo que tem juiz usando ela e vai facilitar muito, porque o que existe de processo aí no Brasil, eu não lembro o número, mas é muito grande, tá? E a justiça, ela está travada, tá? Então, esse tipo de recurso de tecnologia, eu vejo que pode ser que desafogue um pouco, vai ajudar muito, tá? Eu falo assim, meu pai, que é da área jurídica, né, juiz, às vezes precisava ter os estagiários ou assessores, que nem o pessoal tem lá dos tribunais. Para quê? Para ajudar eles. Imagina que nem eu vou falar assim, na cidade onde meu pai foi juiz, era um juiz para 9.000 processos. Naquela época. Agora imagina, lá naquela época, em 1990, 92, como que era, né? Então você vê que se ele tivesse a tecnologia de hoje, provavelmente ia ajudar muito, né? Na produtividade, na agilidade. Então, vai fazer diferença total. E eu gosto muito de IA, né? Quem não gosta, né? Eu tô gostando bastante de IA. Você tem que treinar a IA, né, para ela ser cada vez mais assertiva e não ter erro, né? Porque, como você comentou, na área jurídica não pode ter erro. Então, você tem que treinar com base de... realmente fazer uma base de conhecimento para ela facilitar e, assim, você dar ali depois a palavra final, né? Sim. E para quem quer começar, que ainda não automatizou os processos de escritório, enfim, mas também não consegue fazer grandes investimentos, que dica você daria? Eu vejo que não... Só se for o advogado autônomo que está começando, mas a tecnologia hoje está barata, né? Vamos supor, eu vou citar o ChatGPT mesmo aqui, você paga $20. Eu acho que o advogado sai no final de semana, ele gasta muito mais do que isso. Então, aquilo que vai trazer benefício para ele, não tem o porquê ele não investir. Sim. E eu falo até dos nossos software também, tá? Eu falo assim, a partir do momento, você vê, eu não lembro agora o valor exato, mas é R$49. Então, é muito barato para ele ter alguma coisa automatizada no escritório. Sim. Eu acho que não tem mais essa, né, esse apelo, por onde que eu começo? É tudo muito caro, né? Hoje... tudo muito caro, não tem. Então, eu vejo que existe N possibilidades, né? O que não dá é para ele ficar para trás. Sim. Falar assim, não, eu não vou investir lá
R$ 100 por mês porque eu não tenho, né? Eu acho que... E outra, se não tiver, assim, se não tiver os R$ 100, né, tem algumas outras tecnologias que ele pode se virar também. Vai ter uma maior dificuldade em relação à automação, a trazer de automatizar, de ter os dados que ele, do escritório ali, vamos dizer assim, vai, né? Mas eu acho que hoje em dia a tecnologia tá com um preço bem Porque acessível. quanto mais competitiva ela fica, mais acessível para o cliente. Exatamente, isso é bom até para o cliente, né? Sim. Então eu vejo que, por exemplo, tem advogado que, por exemplo, a jurimetria, né, que a gente fala que é um GPS jurídico, né? Você pega os caminhos dos tribunais para facilitar e ter uma noção mais ou menos de que se vale a pena eu entrar com aquela ação, ou vale tentar um acordo, ou vale abandonar mesmo, né? Tem sistemas mais caros, né, que facilitam a vida, eu vejo assim. Mas é que a complexidade do sistema também é muito maior, né? Mas eu não acho que, às vezes, o pequeno escritório ele precisa chegar nesse nível. Eu acho que ele tem que fazer o básico, né? O básico hoje é a gestão do escritório de forma simples, tá? Com a tecnologia que a gente vê aí no mercado que vai suprir a necessidade dele, já inicialmente. Sim. Esse é um dos motivos que eu entendo que os escritórios eles precisam abraçar essa tecnologia, porque hoje para você controlar tudo sem ter um apoio, né, ou só papel, planilha, o que seja, é muito desgastante para a pessoa que é responsável por aquilo, ou pelo advogado, ou pelo dono do escritório, e isso daí facilita muito a gestão, o dia a dia dele, conseguir ter previsibilidade, inclusive ver comportamento dos processos, e aí eu vou mais além, entender qual o perfil de público que ele está atendendo, Exato. conseguir antecipar necessidades, porque hoje tudo muda, tudo conta para que ele seja uma referência. Muda e rápido. Exato. E aí, o cara vai competir, o escritório está competindo com milhares de outros, porque hoje, pelo menos assim, andando aqui pelas ruas da nossa cidade, a cada X quadras você vê um escritório. Sim. Tem em todo lugar. E aí, o que esse cara tem de diferente? Se ele tiver domínio do negócio dele, saber o que ele está fazendo, para quem que ele está atendendo, para onde está indo e como que ele consegue evoluir isso num processo ali, olhando o todo, né? Não só pensando ali em algum processo específico, mas ele vai ser dono do negócio de forma efetiva e alavancar esse negócio. Exato. A única coisa que eu vejo assim, o pequeno escritório, né? É. A pessoa que saiu da faculdade, passou na OAB e começou a advogar. Então, às vezes para ele vai pesar, né? Não sei da forma que ele está ali no momento. Então pode ser que pese? Pode. Aí eu já escutei de advogado falar assim, eu acabei de montar um escritório ali e tal, ele já está tendo um custo ali, né, de montar, ter uma salinha, de ter colocado. Então ele fala assim, no começo agora eu tenho 2 processos. Então para mim o Excel ali vai ajudar. Sim. Tá? Pode ser, às vezes pode fazer sentido isso para ele. Sim. E lá para frente, na hora que ele começar a ter um pouco mais de processo, ele trazer aquilo, né? Porque hoje o processo é tudo digital. Então, por exemplo, um sistema, ele vai lá, coloca a OB dele, já varre pela OB e cadastra de forma automática os processos dentro do sistema. Então, ele não vai precisar perder tempo depois com isso. Não precisa nem cadastrar os processos, vem tudo automático. Vem tudo automático, né? Eu tenho um negócio que eu lembrei agora, voltando para a inteligência artificial, que eu tenho um colega lá onde eu moro, um amigo, ele é advogado da área tributarista. E aí ele falou, Alípio, cara, eu tô com um problema, precisando entender isso aqui, ó. E ele mandou uma lei para mim. Ele falou assim, ó, manda aqui que eu vou dar uma analisada para você. Eu peguei, joguei na inteligência artificial, isso depois de coisa de 1 minuto já mandei para ele. Ele já ficou, falou, meu Deus. Né? Que é isso? Eu só fiz lá e falou, meu, isso é maravilhoso. Só que eu achei que essa resposta ainda foi um pouco cautelosa. Eu queria alguma coisa mais provocativa. Eu falei, não, tá bom, você quer alguma coisa mais provocativa? Tá. E mandei para a IA. Ela já gerou uma nova resposta. Na hora que eu mandei isso para ele me mandou um áudio
Tenho guardado até hoje. Meu Deus, o que é isso que vocês estão usando? E não sei o que, é muito bom. Um advogado experiente da área tributarista demoraria no mínimo 5 horas para fazer o que você me mandou em 30 segundos. Então você vê, olha isso, olha o impacto que vai ter. E detalhe, a IA está entrando esse ano assim forte um pouco. Tá? Eu vejo que em 2026 a tendência vai ser muito maior. Sim. Tá? Então, advogado que achar que é um negócio que vai estragar, que vai ser ruim para ele, vai ficar de fora. A inteligência artificial, automações que existem, ela vem para facilitar, somar com o profissional. Sim. No meu ponto de vista, eu vejo isso. Tem muito advogado aí um pouco com medo, mas ou ele vai contratar. É melhor entender que é um aliado Exatamente. do que um oponente, porque olha só a diferença que fez já na vida desse advogado. Que é um amigo meu. Me ajudou em 30 segundos o que um advogado levaria 5 horas. Um cara experiente que sabe Que o tempo sabe. que... Você vê? Então olha a produtividade que isso traz. É. Se deixar ali, a gente ficaria horas aqui falando sobre tecnologia, ainda mais no setor jurídico, Sim, né? que é um setor que está crescendo Crescendo bastante. tanto. Tinha um pouco de preconceito, não é preconceito, é a palavra, não seria essa. Né? Um pouco assim de resistência, é um público tradicional. Mais tradicional, Então, mais tradicional. Então tinha um pouco da resistência. Mas eu estou vendo que cada vez mais está sendo adotada a tecnologia. Que quem adota, vê que facilita, não larga mais. Não, eu falo assim, ó, o advogado que não souber, né, que já tem alguns anos de carreira, ele não quiser aprender a inteligência ou qualquer outra coisa, ele vai ter que contratar alguém. Tá? Porque senão ele começa a ficar para trás, não tem como. Eu falo assim, ó, e isso já teve dificuldade, não é agora, né? A dificuldade de você começar a sair do processo físico para o digital, tá? Então lá tem a senha, tem o token, tem um não sei o quê, e aquele advogado mais tradicional de antigamente, ele passou a ter que contratar alguém para fazer porque ele tinha dificuldade, que é o normal, né? Então, muitos estão ficando preocupados com isso, mas para quem está saindo, eu vou dar uma dica até para quem está saindo, tá? Para quem está saindo da faculdade de Direito e aí fala, pô, mas a IA vai fazer tudo. Não, aprenda a IA. Aprenda a IA, porque os escritórios vão começar a contratar essas pessoas que sabem manusear, trabalhar com IA. Maravilhoso. Fica maravilhosa. Perfeito. Fechando aqui com chave de ouro com essa dica. E, novamente, Alípio, eu quero te agradecer por aceitar o convite, por vir acabou. aqui compartilhar. Acabou, passa tão rápido. Né? Poxa vida. Rápido mesmo. E, bom, obrigada, Alípio. E agora a gente segue, então, pro encerramento. Então, eu agradeço vocês também que estiveram aqui conosco mais essa noite para falar sobre tecnologia no setor jurídico. E na quinta que vem estaremos aqui novamente às 19h30 para abrir a nossa próxima vitrine de valor. E eu te vejo lá. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.